Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. O nosso tema é sobre gratidão. Nós já vimos o que é gratidão no dicionário, já vimos o que é gratidão de acordo com a palavra de Deus. Nós já vimos o que a Bíblia ensina sobre gratidão. Nós já vimos o que Jesus Cristo ensina sobre a gratidão. Hoje nós vamos ver sobre o que a gratidão produz. No Salmo de número 103, ele fala para nós um pouco sobre o que a gratidão produz. Então nós vamos ler este salmo que diz assim: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Salmo 103. Então nós vamos ver hoje, queridos, através desse salmo, o que a gratidão produz. Então o que a palavra de Deus mostra para nós que a gratidão produz em nós, ao nosso redor? O que ela traz de benefícios para o ser humano? Então, de acordo com a palavra de Deus, a gratidão produz reconhecimento do agir de Deus. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus trabalha para aqueles que nele buscam. E isso está bem relacionado aqui no verso de 1 e 2 do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então você está vendo aqui que o salmista está dizendo: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu agradeço ao Senhor, eu bendigo o nome do Senhor, porque Ele trabalha em minha vida. Ele trabalha em meus pensamentos, no meu falar, no meu agir. Ele trabalha na minha fé, no meu caráter. Ele trabalha para que eu seja uma pessoa cada dia melhor. Então eu tenho que ser grato ao Senhor, porque Ele trabalha na minha vida. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, Ele derrama bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Então eu não posso esquecer dos benefícios que o Senhor age a favor da minha vida, da minha história e da vida daqueles que estão ao meu redor.
Então eu tenho que ser grato ao Senhor. E toda vez que eu agradeço ao Senhor, eu bendigo porque Ele trabalha na minha vida, na minha história. Ele trabalha na vida da minha família e da história da minha família. E Deus pode trabalhar na sua vida e na sua história também. O Salmo de número 150 diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Uma das maneiras pela qual nós agradecemos ao Senhor é através do louvor, e nós já vimos isso. Agradecei ao Senhor com ações de graça, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então eu louvo ao Senhor, por quê? Porque Ele tem feito poderosos feitos na minha vida, na nossa história. Então eu sou grato ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Eu sou grato ao Senhor pela sua muita grandeza. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é imutável. Quando ele vai falar lá em Isaías da vinda de Jesus Cristo, ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esta é a grandeza do nosso Deus. E quando eu agradeço ao Senhor, eu agradeço louvando ao Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que a Ele é devido. Então a gratidão produz reconhecimento do agir de Deus. A gratidão produz alegria no coração de Deus. No Salmo de número 50, verso 23, o que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação que vem de Deus. Queridos, aqui há um propósito e há um benefício desse propósito. Qual é o propósito? O propósito de agradecer ao Senhor e glorificará o nome do Senhor, preparando o seu caminho para o encontro com Deus. Isso é maravilhoso. Então, quando nós recebemos benefícios e agradecemos ao Senhor com ações de graça, glorificando ao Senhor, aí entra o benefício. Nós vamos ver a salvação que vem de Deus. Nós vamos ver o céu lindo céu, que é preparado para aqueles que confiam e creem em Cristo Jesus. Porque Ele diz isso: eu vou para o céu, eu vou lhes preparar um lugar. Esta é a salvação que vem de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E Neemias diz: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se o termo de alegria fala que glorificará, aqui já fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que festejar, celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, porque quando nós fazemos isso, nós alegramos o coração de Deus. Quando Jesus foi batizado, saiu uma voz do céu. A pomba apareceu representando o Espírito Santo de Deus. E a voz dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Deus tem alegria quando nós agradecemos ao Senhor. Deus tem alegria quando nós buscamos a sua face, a sua presença. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A gratidão alegra o coração de Deus. A gratidão produz mudança nas circunstâncias. O verso 3 e 4 diz: Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele muda as circunstâncias. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A partir do momento que eu fui até Cristo e Ele me deu vida, eu passo a agradecer ao Senhor, porque Ele mudou as circunstâncias da minha vida. Ele me redimiu da cova. Ele me coroou de graça e misericórdia.
Se nós estamos passando por uma luta, Ele muda a situação. O maior exemplo que nós temos de mudança de circunstâncias é a história de Jó. Jó era abençoado, Jó perdeu tudo. Jó permaneceu firme na presença do Senhor. E chegou no final do livro de Jó, você vê, Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Quando nós agradecemos ao Senhor, Ele muda as circunstâncias. Provérbios capítulo 3, verso 6. Reconhece em todos os seus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Essa história que pau que nasce torto e morre torto, não tem na presença do Senhor. Ele endireita, Ele restaura, Ele muda o caráter do ser humano. Por quê? Porque a gratidão produz mudança nas circunstâncias, mudança nas situações. Então, procure agradecer ao Senhor. A gratidão produz contentamento. O verso de número 5 diz, Salmo 103, verso 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, o Senhor farta a nossa vida. Nós não estamos preocupados com a empresa do ano, com o carro do ano. Nós estamos preocupados com o pão de cada dia e Ele nos farta. O Salmo de número 23, ele fala assim, preparas uma mesa, um banquete na presença dos meus adversários. Ele me cerca com a sua bondade, com a sua misericórdia. Então, queridos, Ele nos farta a nossa velhice e trazendo forças, renovando a nossa força como a da mocidade. E nós somos como águia, que voa e não se cansa. Por quê? Porque o Senhor produz isso na nossa vida, produz contentamento. Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, ao qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto é maravilhoso, que você vê Paulo dizendo da sua experiência de que Deus produziu contentamento, dando fartura e dando escassez. Mas jamais ele passou longe da presença de Deus. A partir do momento que ele teve um encontro real com Cristo, Deus mudou as circunstâncias e produziu contentamento. Mas, querido, a gratidão produz vida. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Quem da cova redime a tua vida. Aqui está falando da salvação espiritual. Aqui está falando da morte física. Lázaro estava morto, sepultado há 4 dias. E Jesus foi ali e agradeceu ao Senhor. E ele diz, Lázaro vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Então, o Senhor produz vida espiritual e produz cura, vida física. O que a gratidão produz? Cura física e espiritual. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus,
senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A cura física, por causa dos pecados, recebeu o perdão dos pecados. E a cura espiritual, eram 10 leprosos que foram curados, mas somente um recebeu a cura física e a cura espiritual, a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A gratidão produz salvação. Salmo número 3, verso 8. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3, verso 8. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 e 8. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar para buscar aqueles que creram no seu nome, para aqueles que creram no perdão ministrado na cruz e foram salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E Abacuque capítulo 3, verso 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 18. Pode tudo dizer não, mas eu me alegro no Senhor, porque nele eu tenho a minha salvação. Queridos, a gratidão produz reconhecimento do agir de Deus, alegra o coração de Deus, muda as circunstâncias, produz contentamento, produz vida, cura física e espiritual e produz salvação pela fé. Que Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Vamos orar. Senhor, aplica esta palavra em cada coração e que possamos aprender a sermos gratos em tudo. E quando somos gratos em tudo, o Senhor derrama bênçãos sem medidas, produzindo vida, esperança e certeza da salvação pela fé em Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.